Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com os amados irmãos uma palavra que está aqui em João 5, a partir do versículo 16, que tem um subtítulo: Jesus defende a sua igualdade com o Pai. Amém? E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus, procuravam matá-lo porque faziam coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vier fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mais ou menos isso. Porque o Pai ama o Filho, mostra-lhe todas as coisas que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis, porque o Pai ressuscita os mortos e os vivifica. Assim também o Filho vivifica aquele que quer, porque também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honrem o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, quem vem a hora e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá a mim é verdadeiro. Vos mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia ardente, resplandecente, e vos quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a voz, nem ouviste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais a Escritura, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado seja o nome do Senhor, né? Em todo tempo, né, o povo sofre por falta de sabedoria, porque não examinam as Escrituras, né? Vamos agora meditar essa palavra, a qual eu acabei de ler, que tem um subtítulo, que diz assim: abelhas laboriosas. Alguém comparou os leitores da Bíblia com um visitante de um florido jardim. Começou por uma linda borboleta que, voando rapidamente de flor
em flor toca cada uma delas sem nada lhe extrair de proveito. A borboleta representa aquelas pessoas que leem a Bíblia saltando de um verso favorito ao outro, extraindo muito pouco do que lê. Outro leitor do livro sagrado é comparado a um botânico com um microscópio, um caderno de anotações e uma régua. Ele passa tempo examinando, medindo e anotando os detalhes de cada flor em sua agenda. Mas ao concluir a sua pesquisa, todo o conhecimento extraído se encontra nas suas anotações, pouquíssimo ficou retido na sua mente. Estes são os leitores do espírito crítico, que apenas se interessam em estudar a Bíblia tecnicamente, sem alimentar a alma. Finalmente, aparece a figura da abelha, penetrando de flor em flor, coisa linda, delas se alimentando com pólen e com mel, o qual armazena como uma fonte de bênção para si e para os outros. A abelha representa aqueles que tomam tempo para extrair do livro sagrado o alimento para a alma, esforçando-se por alimentar a sua vida com doçura do Evangelho. Que maravilha! Ao dizer, examinai as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que a mim testificam. Jesus se referia aos escritos do Antigo Testamento, pois os evangelhos e as epístolas ainda não haviam sido escritos. Ele queria salientar a importância que os escritos de Moisés, dos Salmos, dos profetas, têm para a nossa fé, pois ele próprio, o seu personagem central, na verdade, o Novo Testamento é a confirmação de que Jesus cumpriu fielmente tudo aquilo que as Escrituras predizem a respeito do Messias prometido. Há muitos cristãos que ignoram o Antigo Testamento por acreditarem que ele não tem mais nenhum valor depois da cruz. No máximo, leem um salmo, aqui outro acolá, deixando de explorar os seus ricos tesouros. Privam-se de encontrar neles a vida eterna, uma vez que Jesus é o seu abnegado plano de redenção, estão neles minuciosamente delineados. Que maravilha, que coisa linda, aleluia! Ai, fico até emocionada, porque eu já estou lendo a Bíblia pela terceira vez, né? E eu estou sendo como essa abelha. Glória a Deus. Desejando que você seja como borboleta, laboriosa, abelhinha, não como borboleta. Aleluia. Ao estudar o livro sagrado, de modo que a verdade dele, extraído, possa adoçar generosamente a sua vida e a vida daqueles com que você se relaciona. Que Deus ilumine a sua mente para entender sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente, tudo que está escrito aqui é isso mesmo. Que vocês possam, examinar as Escrituras, ler, eu digo, não como um livro comum. Eu já estou lendo a Bíblia, estou terminando aqui pela terceira vez, Agora, janeiro, vou começar a ler de novo. E cada vez que eu leio, eu me deparo com uma descoberta nova, porque a palavra de Deus se renova todas as manhãs. E eu tenho sido abençoada por essa palavra. Quando eu dobro meus joelhos para fazer o meu matinal pela manhã, que eu peço, que eu choro na presença do Senhor, que eu peço a Deus uma palavra, porque muitas vezes Deus não nos responde com palavras. Ele nos responde sim, através dessa palavra, que essa palavra é fiel e verdadeira. A maior revelação está dentro da palavra, porque muitas vezes eu ouvi vasos, profetas, falando, que Deus
estava dizendo que Ele estava recebendo a minha oração, que Ele estava ouvindo a minha oração, porque muitas vezes eu orava, eu achava que Deus não escutava a minha oração, principalmente quando era em relação à minha vida pessoal, né? Que eu orava pedindo alguma bênção para a minha vida, né? Passando por situações, por provações, e eu orava ao Senhor, né? Eu achava que o Senhor não estava ouvindo, mas que Deus ouvia. Quando eu orava intercedendo por alguém, Deus respondia através da resposta que a pessoa desejava. E eu fico muito feliz por isso, porque Deus tem me usado como instrumento, como vaso. Hoje mesmo eu recebi um telefonema me agradecendo por uma porta que Deus abriu através de uma oração. Né? Antigamente eu murmurava, Deus, tu faz isso e eu, né? Mas o Senhor tem cuidado de mim todos os dias, tem cuidado da minha casa, tem cuidado dos meus filhos, tem me concedido saúde, tenho passado por problemas, né, de saúde, mas não é um problema, mas eu estou andando, estou me alimentando, né? Tem pessoas que estão enfermas, que não conseguem se alimentar, se locomover, então eu dou glória a Deus por isso. E realmente, a palavra de Deus é um alimento. E nós temos que examinar as Escrituras sempre, porque ela tem palavras de vida, tem palavras para a sua dor, para a sua enfermidade, para a sua doença, para as situações, para diversas situações. Ela é uma bússola que nos guia, que nos alimenta, que nos orienta, que nos dá a direção, nos dá alegria. Muitas vezes eu venho orar aqui, eu estou triste com alguma coisa, com algum fato, mas desde o momento que eu dobro o meu joelho, que eu peço a Deus uma palavra, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Eu abro a minha Bíblia e tenho a resposta daquilo que eu orei. Isso é maravilhoso. É você ter a certeza que Deus está te ouvindo, que Deus está te respondendo. Não precisa usar profeta, porque a maior revelação está aqui dentro dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Leiam a Bíblia, se aprofunde dentro dessa palavra, porque Jesus está voltando. E Ele conta comigo e com você para ser mensageiro, para fazer discípulos, para ser semeadores de boa nova. Esta foi uma maneira que eu encontrei de semear as boas novas do Senhor através desse veículo de comunicação. Que os irmãos possam dar um like, possam compartilhar, se inscreva no canal, para que esse vídeo alcance mais vidas, mais pessoas, porque eu falo de uma maneira simples e singular. Desculpa. Fico tão... Eu falo de uma maneira acessível a todas as pessoas, porque eu estou aprendendo também a cada dia. Não sou mestre, mestre é Jesus. Amém? Uma boa noite de salvação. Jesus abençoe. Um feliz ano novo. Com Jesus.